Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha, a gente mais uma vez aqui com mais uma aulinha de geografia e dessa vez nós vamos falar sobre o processo de urbanização e as desigualdades sociais. A gente já está estudando já há algumas semanas sobre as desigualdades sociais e dessa vez nós vamos falar um pouco melhor sobre o processo de urbanização. Então você vai pegar o seu livro na página 28, tá bom? E a gente vai observar melhor esse contexto. Pegou o livro? Eu vou esperar um pouquinho. Pega o livro, isso, geografia, tá? Olha a corzinha aqui do geografia, não confunde com história, tá bom? E abre na página 28, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Gente, vamos lá. Urbanização. A palavra urbanização vem de urbano. Quando eu penso em urbano, eu penso em cidades. Muito bem. Então, urbanização é um processo onde a gente vai observar a concentração de uma certa quantidade de pessoas nas cidades, certo? E esse crescimento desse número, né, populacional, esse crescimento desse número de pessoas, né, geralmente são nos grandes centros, né, nos grandes centros das cidades. E o que acontece? Como a gente pode ver aqui neste texto, a urbanização é um processo demográfico, tá? A palavra demográfico ou demografia tem a ver com pessoas, com população, tá bom? Ele é caracterizado pela concentração da população nas cidades, geralmente nos grandes centros urbanos, né? Seja pelo crescimento vegetativo, ou seja, crescimento vegetativo é pelo nascimento das pessoas naturalmente, né? Ou seja, pela chegada de migrantes, ou dos dois. Migrantes são pessoas que vêm da zona rural em direção aos centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Então, aqui no Brasil, como diz o texto, ó, o rápido e desordenado crescimento das cidades resultou em diversos desafios e problemas relacionados à infraestrutura urbana. Por que a gente diz que o crescimento das cidades foi rápido e desordenado? Porque quando as pessoas começaram a vir em busca de melhores condições de vida para os centros das grandes capitais, o que acontece? As pessoas começam a se aglomerar de uma maneira muito bagunçada, é desordenado mesmo. Você precisa ter infraestrutura para você poder gerar então ali recursos para que todos possam ter uma vida segura, confortável e com o básico, que a gente chama de saneamento básico, que é abastecimento de água potável, esgoto encanado, abastecimento de energia elétrica e pavimento de ruas, coleta seletiva de lixo. Então, tudo isso faz parte, então, ali da questão de saneamento básico. O saneamento básico tem a ver com a condição básica de saúde que você precisa ter para morar num lugar, ok? Então, essa infraestrutura precisa de muita coisa, precisa de planejamento, não pode colocar casa em qualquer lugar, é perigoso, né? Tem lugares que você não pode construir casas. Precisa ter um monte de equipamento, um monte de serviço necessário para que todas as funções da cidade sejam viáveis, garantindo direito a todas as pessoas ali naquela região onde elas moram. Então, aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: a infraestrutura urbana compreende o conjunto de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções da cidade, bem como a garantia de direitos e serviços públicos, tais como, olha, isso aqui também é importante, transporte coletivo, espaços públicos de lazer, moradia, saneamento básico, oferta de empregos e várias outras coisas, como, por exemplo, acesso à escola, né? Então, não dá para você colocar todo mundo aglomerado no mesmo lugar e não ter direito a essas coisas básicas que são importantes para a vida das pessoas. Então, o que acontece com os centros urbanos quando eles são rapidamente e desordenadamente povoados dentro de uma grande capital, por exemplo? A gente vai ter o quê? Os processos de desigualdade social. Nessa imagem que você está vendo aí na página 28, perceba, a gente tem aqui
uma cidadezinha representada. E perceba que tem lugares que a gente não tem esses fiozinhos de energia elétrica passando. Percebeu? Pois é. A gente precisa compreender a questão de cidade. A cidade ela precisa ter toda uma estrutura para garantir segurança, transporte, saneamento básico, escola e muitas e diversas outras coisas para que todo mundo tenha uma vida, no mínimo, básica, né? E aí a gente vem aqui na página 29 e a gente vai ver essa questão aqui, ó. Saúde também é muito importante. Olha só essas imagens. Na primeira imagem aqui na página 29, passageiros embarcam em ônibus de transporte público em Teresina, no Piauí. Então, se não houverem ônibus, que é o transporte coletivo, né? Que aqui a gente não tem muito isso, né? Mas nas grandes cidades tem, vocês sabem disso. Então, se não tiver ônibus suficientes para transportar a população em direção aos seus empregos, né? Não tem uma boa infraestrutura, ou seja, tem gente demais e transporte de menos. Então isso gera o quê? Gera muito desconforto no transporte, os transportes sempre muito lotados, muito cheios, muito inseguros, não é? Então precisa ter planejamento para as pessoas morarem nas cidades. Aqui na foto à direita você já está vendo esgoto a céu aberto em córrego do bairro do Belém do Pará. Olha aqui, ó. Então aqui você já vê que tem pessoas que se apoderaram, se apropriaram desses territórios aqui em redor desse rio, desse córrego, e por isso que não tem esgoto encanado, porque é uma região que muito provavelmente ela foi, vamos colocar assim, invadida, né? Isso acontece muito na cidade onde eu nasci em São Paulo, e lá na região onde eu nasci na própria capital de São Paulo. Eu morava na periferia da cidade, então na onde eu morava tinha muito isso, né? Então na região onde eu morava tinha um córrego, né? Um riozinho, né? E as pessoas invadiram aquele território ali, construíram as suas casas de alvenaria, de madeira, né? E ali era muito perigoso, porque também ficava num lugar que ocorriam frequentemente enchentes. Aí você imagina, se chover e acontecer uma enchente, nesse lugar aqui onde o esgoto é lançado a céu aberto, essa água suja, poluída, repleta de micro-organismos, a gente entra em contato com essa água, doença na certa, né? Então, riscos à saúde, né? Aqui, ó, nas imagens abaixo, visão panorâmica da barragem de usina hidrelétrica do Rio São Francisco, em Sobradinho, na Bahia. Isso aqui é uma hidrelétrica. A hidrelétrica ela tem uma função. Ela vai utilizar a força dos rios para poder gerar energia elétrica. E é a base da geração de energia elétrica no Brasil atualmente. A gente tem a grande maioria da produção de energia elétrica vindo das hidrelétricas. E para você construir uma hidrelétrica, tem que ter um trabalho de logística, de planejamento muito grande e muito intenso. Por quê? Porque para você construir uma hidrelétrica, você precisa pontuar primeiramente se o rio ele tem potencial, né, de mover as turbinas, se é um rio que tem bastante força, né? E tem que também calcular a questão também do desvio dessa água, desse rio, porque esse rio ele tem que ser desviado em direção à hidrelétrica, né? Então, quais são os impactos ambientais, né? O que vai acontecer com a região ao redor dessa hidrelétrica, quais são os impactos que vão acontecer naqueles lugares para que ela seja colocada ali. E a gente vai falar mais sobre isso na aula, na sala de aula virtual, tá bom? E aqui também a questão da saúde, né? Pacientes aguardam atendimento em unidade de pronto atendimento em Maricá, no Rio de Janeiro, em 2018. Então, olha só, a saúde. Se você também mora numa cidade que tem muitos habitantes e a saúde ela entra num ponto básico da nossa vida, a gente precisa ter espaço para todos e também, segundo a Constituição, é garantida a gratuidade do serviço público de saúde a todos. Então isso daqui é uma coisa que também precisa ser planejada. Muitas pessoas num determinado lugar e poucos postos de saúde, poucos hospitais, problema na certa, né? E a imagem abaixo, que finaliza a página 29, vista aérea de aterro sanitário em Caieiras, São Paulo. O aterro sanitário é o local onde
algumas cidades, né, nem todas, mas muitas cidades, principalmente as grandes cidades, vão colocar ali o quê? O lixo, né? O lixo que vai ser descartado, o lixo que é pego na sua casa, ele é jogado no aterro sanitário. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso também. Todos os lugares têm aterro sanitário? Será que tem? Todas as grandes cidades, todos os lugares possuem aterro sanitário? Como é que o lixo é descartado? Você já reparou a quantidade de lixo que a gente produz diariamente? Então, isso aqui pode se configurar num grande problema dentro das grandes cidades, se não for bem planejado. Por isso que a gente está analisando essas imagens aqui, basicamente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de mais, vamos mostrar mais imagens para vocês. E nós vamos responder, então, as questões na página 30, tá bom? Essas são aqui as nossas atividades de sala de hoje, tá? Quais as principais características do processo de urbanização das cidades brasileiras? E o que significa o termo infraestrutura urbana? Você pode pesquisar na internet, não é difícil, tá? Pesquise lá o que é infraestrutura urbana. E aí você pode registrar aqui com as suas palavras, ok? A3. Observe as imagens da página 29 e descreva os problemas e elementos de infraestrutura urbana que cada uma delas apresenta. Olha só, a gente viu 5 imagens, a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso daqui. E olha só, hoje tem atividade no material de apoio. A gente tem que ir lá para ver, né? No material de apoio, enumere as fotografias de acordo com as legendas. Em seguida, recorte as imagens da lateral e colhe-as no esquema da coluna que você considerar mais adequada. Peraí que eu vou achar aqui. Calma aí. Deixa eu abrir aqui o meu livro. Você já sabe onde é que encontra o material de apoio? Lá nas páginas finais do livro. Olha aqui. A gente tem aqui, ó, essa página aqui do material de apoio. Deixa eu abrir aqui para vocês. Peraí que nós vamos até lá. Ó, deve ser aqui a minha última página do livro. Aqui, ó, vamos lá. É a antepenúltima. Ok. Olha aqui, é essa página aqui, ó. Tá bom? Esse é o material de apoio da página de atividades que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai recortar aqui essa abinha. Tá vendo aqui, ó? Essa abinha tem 3 imagens pequenininhas que vocês vão colar aqui. Tá vendo, ó? Essa primeira imagem aqui, o que ela representa para você? E essa? Representa o quê? E essa daqui? Tá vendo que tem um quadradinho em branco no canto superior direito de cada uma das imagens? Ok. Você tem uma legenda que você vai precisar colocar aqui. O número 1 é para você identificar o espaço público bem conservado e de lazer. Qual dessas 3 imagens será? Número 2, você vai identificar o transporte público e trânsito saudável. E a imagem 3 você vai identificar como moradia digna e coleta seletiva de lixo. Então você vai recortar essas 3 imagens e você vai fazer o link para você poder compreender melhor aqui essa atividade. A gente vai fazer todo mundo junto, tá bom? Tá, a atividade aí do material de apoio da página 30 de geografia, tá bom? E para finalizar aqui a nossa atividade da página 30, depois de trabalharmos com material de apoio, vamos responder uma pergunta relacionada ao município, à cidade onde a gente mora. Aqui onde nós moramos, a infraestrutura urbana oferece serviços e equipamentos como o esquema que a gente montou lá no material de apoio, oferece espaços de lazer de qualidade, oferece transporte e um tráfego seguro, oferece coleta seletiva de lixo? Responda aqui. Vamos responder utilizando esses 3 exemplos que a gente colocou, que a gente viu no material de apoio. Então a gente vai fazer uma análise sobre o que acontece aqui na nossa cidadezinha e ver quais são os itens, né, os elementos que realmente importam para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais organizada, dentro do contexto que a gente chama de urbanização. Beleza? Fechou? Então daqui a pouquinho a gente tá fazendo essas atividades juntos ali na sala de aula virtual. 8 horas da manhã, mando o link para você. A gente vai fazer então as atividades hoje de matemática e geografia. E olha só, chuchu, beleza? Tá fácil, né? Tranquilo. Beleza. Então daqui a pouquinho a gente se vê lá. Um beijo pra você, ó. Cheiro e até já. Tchau, tchau.